Quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Abacuque. Abacuque, amém, capítulo 3. Eu quero que o irmão deixe aberto aí em Abacuque, capítulo 3. Já já nós vamos ler a palavra do Senhor. Mas antes de lermos a palavra, eu quero fazer uma introdução para a igreja essa noite. Irmãos, o livro do profeta Abacuque difere dos demais livros proféticos, porque ele tem uma característica específica. Ele mostra como devemos aplicar a nossa vontade à vontade de quem? De Deus. E nós vivemos hoje num mundo que nós buscamos muito a realização da nossa própria vontade, e não na vontade de Deus para nós. Eu quero começar essa palavra alertando você e perguntando a você qual tem sido as suas motivações para servir a Deus. O que lhe motiva servir a Deus? O que lhe motiva participar do seu reino? Que motivações vêm dentro de você? Que razão você vem à igreja para louvar a Deus? Que razão você é fiel ao Senhor? O que te motiva a isso? E eu quero só fazer um adendo nesse início de palavra, porque a instrução do pastor é importante para as ovelhas. E nós estamos chegando a uma época, irmãos, que a política está muito ávida no nosso meio. Nós sabemos todos que somos cidadãos que as eleições estão aí. E como cidadão nós precisamos tomar as nossas posições. Eu quero só alertar os irmãos que vejam as motivações que esse político que você vai escolher para votar tem. O que leva a ele, que motivações tem levado a ele a estar na política ou a buscar algo para uma sociedade. Porque isso é muito importante. Depois que as leis são feitas, não é, na Câmara de Deputados ou no Senado, elas são leis, nós vamos ter que cumpri-las. Então analise quem você está entregando esse seu voto. Porque um candidato vai ser eleito. E hoje os cristãos eles têm muita força e muito poder. E nós precisamos entender essa força. E eu tenho orado a Deus para que Deus coloque em lugares estratégicos pessoas que têm a mesma fé do que nós, para que possamos mudar um contexto de sociedade, que possamos ser luz sobre as trevas. Então pense muito, abra a sua mente, não é? Veja a vontade de Deus para a sua vida e não a sua vontade. Eu conheço muitos políticos e tenho contato com alguns, mas os meus princípios eles são inegociáveis. A verdade ela é inegociável. Eu posso até conhecer, conversar, falar, mas eu não vou votar em alguém que é contra os meus princípios cristãos. Eu não voto, porque vai contra a minha própria fé. Amém? Então analise sobre isso. A situação de Abacuque me fez pensar exatamente isso. Por que eu devo louvar ao Senhor? Porque o ser humano é o único ser que louva a Deus. Você não vê outro ser criado que louva ao Senhor. Você vê os animais louvam a Deus? Não. O ser humano é o único ser capaz de louvar a Deus, de exaltar o nome do Senhor. Só nós podemos fazer isso, queridos. E a história de Abacuque, irmãos, era uma história exatamente difícil. Ele estava numa situação caótica. O país tinha esquecido de Deus, as pessoas tinham se afastado do Senhor, e aquele homem estava ali. Mas ele traz uma oração que eu quero trazer para vocês essa noite. E se vocês abriram o texto aí, Abacuque capítulo 3, vamos ler juntos, para que a gente possa entender o que Deus vai falar aos nossos corações essa noite, através da sua palavra. Amém, queridos? Abacuque capítulo 3, a partir do versículo, se eu não me engano, 17. E diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo faltando toda safra de oliveiras, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais,
eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. O Senhor é soberano e a minha força, e Ele faz os meus pés como do servo, faz caminhar-me por lugares altos. Diga glória a Deus. Feche seus olhos agora, levanta a tua Bíblia aos céus e diz assim: Senhor Jesus, eu amo a tua palavra, Pai. Senhor, eu amo a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai, através da tua palavra. Que toda mente esteja cativa à tua palavra esta noite. E que eu seja usado, Senhor, como um canal de bênção para a tua igreja, em nome de Jesus. Os irmãos dizem amém. Queridos irmãos, por dois motivos o ser humano louva a Deus. Dois motivos o ser humano louva a Deus. Ou por uma grande bonança, ou por algo muito bom que aconteceu na vida dele, ou por uma grande derrota. São os dois motivos que o homem louva a Deus, que adora a Deus. E eu comecei a pensar, como homem, nós temos esses dois motivos específicos, mas qual o louvor que impacta verdadeiramente a Deus? Que tipo de louvor e de adoração impacta a Deus? Louvar a Deus numa grande vitória é algo até natural. Nós nos alegramos em louvar a Deus quando algo bom acontece, quando um filho nasce, quando uma porta de resposta é aberta para a nossa vida. Nós louvamos a Deus e adoramos a Ele. Mas louvar a Deus, queridos, diante de uma grande luta, aí mostra o significado da nossa verdadeira adoração. Irmãos, no 18º capítulo do primeiro livro de Reis, ele fala da história onde o profeta estava lutando contra os profetas de Baal, Acabe e Jezabel. E nesse contexto histórico, depois que Deus manifesta o seu poder no Monte Carmelo, todas as pessoas que estavam ali, inclusive os profetas de Baal, reconheceram o poder do Deus Todo-Poderoso. Mas, quando eu digo isso, queridos, louvar a Deus depois que Deus se manifesta em nós, é muito fácil. Louvar a Deus quando as coisas estão acontecendo, quando tudo vai bem, isso não impressiona Deus. Eu quero que você entenda, eu estou falando da sua relação com Deus. Louvar a Deus quando tudo vai bem não impressiona Deus. Abacuque é o contrário desse paradigma nosso de achar que a adoração e o louvor só deve ser no momento que nós estamos bem. Quando nós estamos bem, eu vejo os irmãos adorando, não é? Louvando, gritando e dizendo: pastor, Deus é maravilhoso. E quando nós estamos no momento de luta, de tribulação, é esse louvor que impressiona o coração de Deus. Sabe, irmãos, talvez esse seja o mais alto ápice na sua vida espiritual. É quando você está passando por uma luta, você encontrar forças para louvar a Deus. É o ápice da sua vida espiritual. Você fraco, sussurrando em lágrimas, você encontra força como Abacuque disse: todavia eu me alegrarei no Senhor. Você está entendendo, queridos? Quando Abacuque, ele escreve esses 3 versículos que eternizou sua vida. Até hoje nós cantamos: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todo tempo eu louvarei ao Senhor. Tem músicas que falam sobre isso. 3 versículos eternizaram a vida deste homem. Ele ficou conhecido. A canção de Abacuque, a oração de Abacuque. 2500 anos se passaram de Abacuque até nós hoje, e nós continuamos adorando ao Senhor através deste versículo. E no momento mais complicado da vida de Abacuque, porque eu quero que você entenda, olha, ainda que a figueira não floresça, na agricultura daquela época, a figueira produzia seu fruto, a oliveira produzia o seu fruto e dava o óleo, não é? E a vide produzia o seu fruto e dava o vinho. Nenhum dessas coisas na agricultura daquela época existia mais. Tudo foi destruído, tudo estava acabado. Toda a base econômica da nação, toda a base econômica da vida de Abacuque, ou vamos dizer, toda a perspectiva financeira dele tinha caído por terra. E ele diz: olha, ainda que o campo não dê o seu fruto,
que as ovelhas não reproduzam, que os bois não comecem a ter fartura, ainda assim eu louvarei ao Senhor. Então Abacuque começa a nos mostrar, irmãos, uma visão da nossa motivação para adorar a Deus. Qual a sua motivação para adorar a Deus? É importante nós pararmos essa noite e pensarmos qual é a nossa motivação da nossa adoração. É porque tudo vai bem? Sabe, irmãos, o nome de Abacuque significa abraçador. Aquele homem abraçou uma causa. Ele abraçou a verdade do Evangelho. Ele abraçou o entendimento do que era uma vida com Cristo. Eu acho que o pai dele sabia disso, porque o nome na cultura judaica ele tem um peso. Sim ou não? Todo nome do judeu ele tem um significado. Ele tem um contexto por trás dele. E Abacuque significava abraçador. Nós, quando iniciamos esse ministério, nós temos uma causa, nós abraçamos uma causa, a causa da família. E isso é que nos conduz. Nós estamos organizando aí, em nome de Jesus, certo, um seminário municipal sobre a família, para trazer os princípios de Deus nessa instituição que está tão sendo atacada contra uma guerra terrorista que está se formando contra a família, irmãos. Leis estão sendo feitas, leis estão sendo lançadas na Câmara, no Congresso, no Supremo, para desestabilizar a família. E nós estamos abraçando essa causa como Igreja de Cristo. Posso ouvir um amém dos irmãos? Então eu quero que você entenda, você é aquilo que você abraça. Se você abraça a Cristo, você vai ser um verdadeiro cristão. Se você abraça a causa do Evangelho, o Evangelho vai se manifestar na sua vida. É natural, é aquilo que Deus coloca em nós. Eu digo sempre à pastora, nós somos chamados muito para falar de família, porque nós abraçamos essa causa. Nós lutamos contra essa causa. Não é? Contra alguém que vem contra esta causa. A causa da família, porque a família é a base. Cristo nasceu em família. E Abacuque abraçou, irmãos. Mas Abacuque ele tem um tema central. Vamos dizer assim, numa das cartas mais teológicas de Paulo aos Romanos, ele diz que o justo viverá pela fé. Não são pelas coisas que eu vejo, irmãos. Não é pelo que eu tenho, não é pela minha condição, não que você não possa ter e deve ter, mas você vive pela fé em Cristo Jesus. Porque de repente a sua vida pode dar uma reviravolta. Foi como aconteceu na vida de Abacuque. Era um homem que tinha tudo, a oliveira, a vide, a figueira, os campos, os carneiros, não é? Olha, tudo ali, os bois, de repente tudo foi destruído. E aquele homem foi confrontado com essa verdade. Essa é a base da vida de Abacuque. Essa é a base da vida de Paulo. Essa é a base, irmãos, que deu o gatilho para a reforma protestante com Lutero. O justo viverá pela fé. Diga isso para o seu irmão, balance ele, meu irmão. O justo viverá pela fé. É isso que nós vamos, irmãos. É nessa perspectiva. Ainda que as circunstâncias venham contra. Quando eu estou falando de circunstâncias, não é circunstâncias apenas financeiras. Nós estamos com um ataque, vamos dizer, da sociedade organizada contra a família. Mas a nossa base é a fé. Que eu seja o primeiro mártir a lutar pela causa da família, se for a vontade de Deus, pode dizer misericórdia. Mas se for, eu vou, irmãos, por essa causa. Vocês entenderam? Eu abracei essa causa. É o que eu acredito e a minha opinião em Cristo Jesus, baseada nas Escrituras, é essa. A família é a base da sociedade. Não tem como se ir contra isso. Nós precisamos entender a vontade de Deus. E o justo viverá pela fé. Quando a palavra está falando fé, pelo que ele crê debaixo do propósito de Deus. Nós vivemos por isto, por esta causa. E Abacuque, ele entendeu bem isso, irmãos. Quando Abacuque escreve esse texto, queridos, ele está vendo a sociedade da época destruída, sem esperança nenhuma. E ele vê a fé sendo destruída do povo. Ele vê a desestrutura. E quando a batalha vem em nossas vidas, quem já passou por batalhas aqui? Levanta a mão, irmão. Se você não passou ainda, se prepare que você vai passar. Amém? Faz parte da vida. As lutas e as batalhas. E ela vem com dois propósitos. Qual é o primeiro propósito, pastor? O primeiro propósito é o propósito de Deus na sua vida. E o segundo propósito, dependendo da sua posição, vai ser o propósito do inimigo na sua
vida. Ele vai ver as duas questões. O propósito de Deus qual é? Que você seja provado para que você seja melhor, para que você seja mais capacitado. Você já viu que todo ser humano na prova é mais humilde? Quem já viu isso? Eu já vi muita gente. Aí na prova o cara chega até assim mole, parece que levou passou na máquina que amacia carne. Quando nós vamos comprar bife, não é? Que não é um filé, lá no açougue. O que é que eu amacie? Amacia aí, ela chega a sair assim, ó, molinho. E não tem um crente que esteja na prova que não saia amaciado, não saia assim, ó, molinho. Foi o que Deus fez com o apóstolo Paulo, aquele homem arrogante que lutava contra a causa do evangelho e depois disse assim: olha, para mim tudo é esterco comparado a Cristo. Aquele homem foi quebrado, amassado, foi torturado, vamos dizer assim, foi quebrado em pedaços para se fazer novo em Cristo. Você já viu que todo mundo que está na prova chora mais, acredita mais em Deus, está mais apto a ouvir e é um ser humano melhor. Claro, se você entender. Se você não entender, você vai sair pior da prova. Se você entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo, Romanos 8, 28 e o 29, aqueles que são escolhidos para serem conforme a sua imagem, iguais a Cristo, nós somos chamados para isso. Nós vamos entender que nós estamos passando pela prova para que possamos ser aprovados e para que a nossa fé seja justificada, porque o justo viverá pela fé. Pergunta ao seu irmão, está na luta, irmão? Pergunta a ele, está na luta, irmão? Vai passar, amém? Mas mantenha a fé. Ah, pastor, irmão, a briga está grande em casa com a esposa. Pergunta a ele, o negócio está difícil, irmão? Mantenha a fé. Esse é o segredo. A vida está difícil, mantenha a fé. O justo viverá pela fé. E qual é o propósito do inimigo? Eu falei no propósito de Deus. O propósito do inimigo é fazer com que você blasfeme, é fazer com que você murmure o nome do Senhor. Esse é o propósito de Satanás, é tirar você da posição. Foi isso, eu estou citando a história de Abacuque, mas existem tantas outras histórias na Bíblia. Eu não vou falar do novo, estou falando do velho, porque é a minha palavra dessa noite. Mas muitos homens passaram por provas e não blasfemaram o nome do Senhor. Você sabe 3 coisas que aborrecem a Deus, irmãos? O pecado, e dentro do pecado nós temos a transgressão e a abominação. A transgressão é a quebra da lei, que é pecado. É você adulterar e achar que o adultério não é uma transgressão. E a abominação é aquilo que é abominável diante de Deus, você concordar como verdade. O que é abominável diante de Deus? O homossexualismo, sim ou não? Então, como é que eu posso concordar com algo que é abominável diante de Deus? Eu não tenho como, irmãos. E quando Abacuque vê tudo destruído, ele olha, não há figueira, não há oliveira, não há uva, não há os campos produzindo, nem as ovelhas, nem os bois. Abacuque vê tudo isso destruído, e a intenção de Satanás para Abacuque, como para a nossa vida, como nós passamos por uma prova, por uma luta, é que nós blasfememos, é que nós abrimos a nossa boca e começamos a murmurar. Ele quer tirar de nós o descanso, a paz. Irmãos, quando eu falo de descanso, nós estamos no ano da celebração da paz. Existe algo mais valioso do que paz? Se você tiver, me diga. Você pode ser rico e não ter paz. Você pode ser uma pessoa de uma condição mais baixa e ser cheio de paz. Então não é uma questão financeira, não é uma questão de bons empregos, não é uma questão de condição social, intelectual. É uma condição de vida que só tem quem está em Jesus. É por isso que Paulo disse, olha, na alegria, na tristeza, na abundância, na escassez, todo o tempo eu louvo ao Senhor, e sou grato a Ele. É o contentamento. É isso que Satanás quer, é tirar de nós o contentamento de nós vivermos pela fé, pelo que Cristo tem para nós. E o texto diz assim, irmãos, ainda que a figueira não floresça. E eu comecei a pensar, irmãos, e existem algumas analogias que eu quero fazer com vocês. Porque ele não disse assim, ainda que a figueira não dê o seu fruto. Ele falou primeiro de florescimento. Afinal,
é mais importante o fruto. Sem o fruto, não tem um alimento. Mas há algo interessante na figueira, porque a figueira, ela é uma árvore que ela não produz constantemente. Ela tem uma safra dela como todas as outras, mas a safra da figueira, ela é mais curta. Mas o que mais existe sobre a figueira? Sombra, aconchego. Você vai ver que Natanael, quando Jesus chama ele, lá nos evangelhos, ele estava à sombra de uma figueira. Se você for entrar na Bíblia, você vai ver que ele estava à sombra de uma figueira. E quando eu começo a olhar as frutas, o irmão que vende sucos de frutas sabe que a produção varia de caju, de mangaba, não é? Existem tempos. Os irmãos lembram de alguma árvore que dá constantemente, ela não tem estação, ela sempre dá o seu fruto? Vocês lembram de alguma árvore que sempre dá o seu fruto? Ela não tem assim o processo de estação. Não dá de tanto a tanto. Todas têm o seu processo. Mas tem árvores que elas dão os seus frutos de forma mais curta. A sua frutificação é curta, ela dá por um período curto. Deixa eu dizer a você, tem muito crente assim. Tem muito crente que só frutifica um mês no ano. Diga misericórdia. Essa fruta que somos nós, irmãos, que está ligada à videira, ela tem que produzir todos os dias do ano, durante os 12 meses do ano, 24 horas por dia. Posso ouvir um amém da igreja? É assim que Deus nos chamou. Ide, dei fruto. E tem crente que não, ele só quer produzir por estação. Aí, em tempo em tempo ele aparece e produz, né? Em tempo ele diz assim, agora eu vou ajudar. Agora eu vou ofertar, agora eu vou dizimar. Ele é periódico, mas não é constante. É por períodos. Aqui não tem nenhum crente assim, amém? Cadê os crentes que funcionam aqui o ano todo, irmão? Levanta a mão e dê um glória. Se não, levante por fé que Deus vai abençoar a sua vida. Porque nós precisamos produzir. Quando a Bíblia fala de figueira, irmãos, eu não sei se os irmãos já foram no sertão. E na quintura do sertão, quando você encontra uma árvore frondosa e uma boa sombra, olha, é um alívio tão grande que você chega, sente um prazer, não é? Meu Deus, que sombra maravilhosa! Quando nós andamos aqui na própria cidade, quando nós encontramos um lugar para parar o nosso carro, que tem uma árvore frondosa, diz assim, que coisa boa, não é? O carro fica ali debaixo da árvore, a gente chega, não está aquele calor fervilhando sobre as nossas vidas. Então, quando eu olho sombra, eu me lembro de quê, irmãos? Descanso. A sombra nos lembra uma boa rede, não é? Um bom descanso. E quando você lembra na época de Abacuque, no deserto, que lá fora era 50 graus e debaixo da sombra era 30, a gente sabe a importância de uma árvore. A gente sabe a importância de uma sombra. Então, a primeira coisa que Satanás faz no meio de uma guerra, eu quero que você entenda, é tirar o seu, diga, descanso. Diga, não deixe ele tirar o seu descanso. Diga para o seu irmão, não deixe ele tirar o seu descanso. A primeira coisa que ele faz, ele trabalha para que você não descanse. A sua mente fique perturbada, cheia de coisa. Parece que você chega em casa, cadê o irmão Cláudio? O irmão Cláudio é que disse uma vez, eu até achei engraçado, que ele disse assim, pastor, quando a gente está na prova, até a luz queima. Já viu essa? Eu nunca tinha escutado, isso deve ser coisa de mineiro, né? Olha, pastor, quando a gente está na prova, até a lâmpada queima em casa. Aí, pá, e queima. Então, Satanás faz isso, irmãos. Quando você está, porque ele está testando você. Ele vai testando você assim, olha, quero ver. Quero ver. Foi o que aconteceu com Abacuque. Eu quero ver. Foi o que aconteceu com Jó, sim ou não? Eu quero ver. Eu quero ver nele. Olha para o seu irmão e diga assim, irmão, vigie, irmão, em nome de Jesus, que Deus ache em você um adorador. Que Deus ache em você um adorador. Porque Satanás, ele quer exatamente isso. Ele quer tirar o nosso descanso. E se você abrir em João capítulo 1, 45, 49, eu só vou citar, se você quiser abrir, fala exatamente que Natanael estava na figueira descansando. E aí, muitas vezes o inimigo olha para a nossa vida e diz assim, eu não consegui fazer ele blasfemar, tirando dele o descanso. Eu não consegui fazer com que ele blasfeme. Mas o que foi que Abacuque entendeu? Que o justo viverá pela... Quem vive pela fé, irmãos, não vive
pelas coisas como estão, mas vive como elas serão. Posso ouvir um amém da igreja? Quem vive pela fé não está olhando o problema agora, está olhando a bênção lá na frente. Posso ouvir um amém mais forte e vigoroso dos irmãos? É assim que nós vivemos, não é pelo que está agora, mas é pelo que o Senhor tem para a nossa vida, amém, igreja? É pelo que Ele vai fazer por nós que nós nem sabemos. O irmão Sérgio está aqui depois de muitos anos, né, irmão Sérgio? E quando nós começamos, ele não imaginava que a gente estava assim. Hoje está uma igreja aqui de lado já quase pronta para nós. Nós imaginávamos isso, irmãos. Ah, você estava domingo? Ah, mas eu não sabia, não é? Os meus olhos não lhe viram. Então Deus é um Deus fiel sobre a nossa vida. Nós não imaginamos aonde o Senhor vai nos levar. Sabe, irmãos? E quando Abacuque vê isso e o Satanás olha para ele, o que é que ele responde? Todavia, eu me levantarei e exultarei o Deus da minha salvação. Ainda que a figueira não... Eu me levantarei, posicionamento, amém? Condição de fé. Eu me levantarei e exultarei o Deus da minha salvação. Vamos dizer, irmãos, eu me levantarei e exultarei o Deus da minha salvação. Dê um glória bem alto ao Senhor. É isso que o Senhor quer de nós. Se eu dizer a você, irmãos, podem até ter cortado os seus galhos, podem até ter cortado os galhos da sua figueira, mas o tronco está de pé. Amém, querido? Olha para o seu irmão e diga, o tronco está de pé, meu irmão, amém? E ela vai florescer, amém, querido? A pastora ganhou um pé de siriguela, aí ganhou só o talo da siriguela. E eu cheguei, não é, do sertão, de uma granja lá no sertão, da casa da granja de Fábio, do cunhado do irmão Fábio. Eu encostei aquele galho, assim, ó, na parede e na terra. Irmão, não passou-se um mês. Quando eu olhei, ele estava só encostado. Ele começou a florescer. Disse, meu Deus, que coisa, parece a vara de Arão, não é? Ele começou a florescer. Então, veja como é importante o galho. Então, ainda que nós possamos ter perdas, arestas sejam quebradas, mas nós estamos inteiros, amém? O Senhor vai fazer florescer na nossa vida tudo aquilo que Ele tem para nós, porque Ele é Deus. Se você acredita, levanta a tua mão, toca no teu irmão e diga assim, é para você, meu irmão, amém? Seus galhos podem até estar quebrados, mas o Senhor vai florescer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando Abacuque olhou para Satanás e disse assim, não adianta, Satanás, eu não vou negar o nome do Senhor, porque a figueira não floresce. Aí ele vai para onde? Para a vide. Ainda que falte o fruto da vide, da videira, né? A uva. E uva, irmãos, tem um simbolismo na Bíblia. A uva, ela simboliza alegria, festa, não é? Vinho, festa, alegria. A uva, ele tem essa característica e transformação, porque o fruto, ele transforma-se em suco. Fermentado vira o vinho, não fermentado é o suco de uva. E aí eu quero trazer para a família. Pode até faltar alegria na família, mas não falta a transformação de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Tem momentos que a alegria pode até faltar. Uma luta, uma prova, não é? Uma figueira que não floresceu, uma videira que não deu seu fruto. Mas a transformação vai acontecer na sua casa, na sua vida, amém, irmãos? Eu não sei como está o teu casamento, a tua família, o teu filho, mas eu quero dizer que o Senhor é fiel para transformar a sua vida. E aí, irmãos, Abacuque ainda não ficou triste, não blasfemou contra o Senhor, ele glorificou ao Senhor. Eu acho interessante que às vezes a gente pensa que Deus não está trabalhando. Às vezes Deus silencia e a gente diz assim, mas Deus, tu não estás ouvindo a minha oração. Deixa eu dizer a você, Deus trabalha por trás da cortina, irmão. Deus não mostra que está trabalhando a gente, não. Porque senão ia gerar ansiedade no nosso coração. Enquanto você está aqui, enquanto você está trabalhando, enquanto você está pensando, toque no seu irmão e diga assim, Deus está trabalhando pela sua vida, meu irmão. Você nem sabe o que Ele vai fazer. Ele está trabalhando na sua vida. Ele está agindo porque Ele é Deus. E eu acho interessante que eu acho que Abacuque não vê nada, ele vê a situação, mas ele diz assim, o justo viverá pela
fé. O que ele estava dizendo é isso. Isso foi Paulo lá na frente, na Epístola a Romanos, mas Abacuque estava tendo o mesmo procedimento. Ele estava dizendo, olha, ainda que a figueira não floresça, que falta fruto na vida, e que o campo não produz alimento, eu todavia louvarei ao Senhor. Ele estava dizendo, olha, eu vivo pela fé, não é pelo que eu vejo, mas por aquele que eu creio. Qual tem sido a sua motivação, meu irmão? Qual tem sido a sua motivação? Pelas coisas que Deus lhe dá, amém, Deus dá. Mas é essa a sua motivação? A sua motivação é servir a Deus porque Deus é um Deus apenas abençoador? Isso vai passar. Nós não levaremos carro, casa, dinheiro para o céu. Alguém já levou? Me diga. Eu não vi nenhum caixão cheio. Se foi, meu irmão, o ladrão levou lá do cemitério. E se ainda foi, ficou lá enterrado. Ninguém leva. Mas a sua família, você pode levar para o céu. Aqueles que estão junto de você, você pode levar para os céus. Amém? Com o seu testemunho e com a sua vida. E quando, queridos, Satanás viu que na vida de Abacuque, ele não conseguiria atuar. Abacuque responde no versículo 18, diz assim, todavia, vamos dizer todos, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Mas aí Satanás olha para ele novamente e diz assim, mas olha, a oliveira também não produziu o seu fruto. Foi como Jó, irmão, Jó perdeu os filhos, não foi? Jó perdeu os bens, Jó perdeu os amigos, foi passo a que Satanás vai lançando para ver se você está firme na rocha, se você está vivendo pela fé em Cristo. E por último, a saúde. Não foi assim na vida de Jó? Para que Jó fosse aprovado. E assim foi em Abacuque, numa proporcionalidade diferente, irmãos. Trazendo um paralelo à vida de Abacuque, ele começou mostrando aquilo que estava faltando. E quando chegou também na videira, ele disse assim, olha, e cadê a oliveira sem produzir? Oliveira, azeite, simboliza o quê? Espírito Santo. Consagração, unção, Espírito Santo. E o que é que Satanás estava fazendo? Sabe, irmãos, entenda uma coisa, olha, dom é diferente de unção. Dom é diferente de unção. Unção é algo que Deus dá a quem Ele quer dar. E vai fazer você fazer o que você não faria. Você compreendeu? Eu nunca pensei que ia ser pastor e trabalhar com família junto com a minha amada. Só o Senhor que me deu a ela essa unção, que me faz fazer o que eu não faria se eu não a tivesse. Eu não falo daquilo que Deus tem sobre a família porque é algo que eu queira falar, é porque está intrínseco a mim no dom que Deus me colocou. Onde nós pregamos, a gente sempre traz algo sobre família. As pessoas que nos chamam, para você talvez seja coincidência. Não, pastor, porque sabe, não, é porque Deus colocou. As pessoas que olham para o nosso casamento, elas dizem assim, olha pastor, eu vejo na sua vida algo de Deus sobre a família. É algo de Deus, irmãos, não é nosso. Existe um preço pago. Não esqueça que toda lei na Bíblia nos gera uma obrigação. E a lei cumprida, ela gera bênção. A lei descumprida, ela gera maldição. É o preço da lei. Toda lei, ela tem as suas consequências, sim ou não? Então, a lei, ela é clara. A Bíblia é um livro de quê? De leis, sim ou não? Ela determina o nosso posicionamento, independente do posicionamento da sociedade. Você pode ir num país que lá tenha vamos dizer, a poligamia. Um marido tenha várias mulheres. Mas o que a Bíblia diz? Então, muitas vezes a Bíblia, ela é contra a lei. Você compreendeu? Sim ou não? Então, nós temos que entender aonde está a nossa verdade. Eu não estou discutindo aqui o que é que eu vou fazer num caso desse, pastor. Não é isso. Eu estou mostrando a você que o nosso livro de regra e prática é o quê? A Bíblia. Não é o mundo. E eu tenho uma família debaixo da bênção de Deus, porque o meu livro de regra e prática é o quê? A Bíblia. Não é o padrão do mundo. Vocês estão compreendendo, irmãos? Então é essa a razão que nós precisamos entender a vontade de Deus. E você entender aquilo que Deus tem para a sua vida. Os homens aqui digam glória a Deus. Glória a Deus.
Mais forte, glória a Deus. Vocês têm uma grande obrigação: dirigir as vossas famílias na vontade de quem? De Deus. É de vocês, irmãos. Vocês têm uma grande, vamos dizer, responsabilidade, admoestação dos seus filhos na vontade de quem? De Deus. Assim como as mulheres precisam ser as mulheres sábias, que edificam sua casa sobre a rocha. Mulheres que traz sobre elas, não é, a temperança, a calma. Mulheres que são aquelas mulheres que acrescentam com o fruto do Espírito sobre o seu esposo, cada um na sua função. Então é isso que Deus nos ensina. Amém, querido? Não queira ter a unção de ninguém, Deus vai dar a você a sua unção. Amém? Sabe, irmãos, Abacuque não encontra descanso, não encontra a transformação. Abacuque não encontra a unção do Espírito, simbolizando pela videira, pela oliveira e pela figueira. Mas aí está o problema. Você sabe que não é todo dia que a gente se sente cheio do Espírito Santo? É? Sim ou não? É todo dia que a gente se sente cheio? Não. Tem dia que a gente acorda assim, desanimado, né? Tem dia que a gente não acorda cheio. Ou tem super-homem aqui, Mulher Maravilha? Se tiver, me diga, irmão, porque eu não conheci ainda na face da terra. Quem quis ser, pagou um preço alto por ser. Somos humanos. Somos pessoas. Às vezes nós não estamos assim. Ou você vai me dizer que às vezes todo dia você fala em línguas, você ora, você lê a palavra, você medita. Todos os dias eu faço isso, pastor, e eu sou cheio. Conversa, irmão. Tem dia que a gente não está. Eu sou gente como você também. Tem dia que a gente está assim, olha, meio, né, cansado. Faz parte da vida. Mas nós precisamos saber em quem nós estamos. Mas por que isso? Porque nós estamos num processo de evolução, sim ou não? A nossa vida é um processo. É a busca da santidade, a maturidade, caminhando para o alvo. Você não pode parar. Olha para o seu irmão e diga assim: você não pode, meu irmão, é parar em nome de Jesus. Tem gente que chega no ponto do evangelho e para. Esquece de buscar a Deus, esquece de ter essa intimidade com Deus. Isso é um processo na vida. E aprenda, o negócio com Deus é com gente humana. É gente que sente, que chora, não é? É gente humana, é gente como nós. E eu fico pensando, por que Cristo veio até nós, irmãos? Porque Cristo veio até nós para nos entender. Imagina Cristo só olhando lá de cima, mas Ele é o Criador, eu sei que é. Mas Ele andar com a gente foi importante, porque Ele viu como é Luciano, como é Enio, como é Alex, como é Luiz, não é? Como é a irmã Lúcia. Ele começou a olhar o ser humano e dizer assim: Pai, tem misericórdia deles, Pai. Tem misericórdia, Pai, desse povo, Pai. Assim como quando Ele estava na cruz, Ele disse: Pai, perdoa, Pai. Eles não estão sabendo o que faz. Ele sabia que a gente não sabia o que estava fazendo, irmão. Nós estávamos crucificando o próprio Cristo, apesar de ser um plano de Deus. Vocês compreenderam? Satanás queria esse plano também, mas o plano maior era de quem? De Deus. Ele precisava ir para a cruz. Então, queridos, entenda isso. Deus nos entende. Sabe, irmãos, o negócio de Deus é com gente. Eu acho que eu vou parafrasear aqui. Abacuque foi para o culto, como o culto de hoje. E Abacuque chegou no culto e começou a olhar. E aí Satanás começou a usar Abacuque assim: ele olha o sapato da irmã, olha o vestido da outra, olha, a irmã está falando de não sei quem, a outra está falando de não sei o quê, sabe? Aí Satanás começou a jogar na cara dele algumas coisas para que Abacuque começasse a murmurar. Se a gente trouxer para o contexto do culto, olha o cabelo do irmão. Sabe por quê, irmãos? O diabo, ele tem costume, faz parte da sua natureza mostrar defeitos. E se você quer perfeição, vou dizer uma coisa a você, meu irmão: nessa terra você não encontra, não. Se você quer perfeição, na igreja de Cristo você não encontra perfeição, porque nós somos imperfeitos. Então eu quero que você mude essa sua visão. Mude. Você precisa não olhar para as pessoas, você precisa olhar para autor e consumador da sua fé. Posso ouvir um amém dos irmãos? E no versículo 18 ele continua: Abacuque, todavia
eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E aí, para a gente ir fechando a palavra, irmãos, você vai lendo no texto aí, em cada capítulo que eu vou dizendo, ele não conseguiu com o descanso, com a transformação, com o Espírito Santo, e aí ele vai para onde? Para o campo, a provisão. Ainda que falte o alimento no campo, ainda que falte a provisão. Foi o que Satanás estava dizendo aqui: vou tocar no dinheiro dele, vou tocar no dinheiro dele, vou tocar nos bens dele. Irmãos, e é aí na vida de muitos irmãos que o caminho estreita, que o negócio fica apertado, sabe, irmãos? Você sabe quando você conhece uma pessoa de fato? Em duas situações: ou quando ela está com muito dinheiro, ou quando ela está sem dinheiro. Quando ela está caminhando, ninguém conhece, mas se ela está com muito dinheiro, você vai conhecer se ele é um verdadeiro crente. E se está sem dinheiro, você vai ver também se ele vive pela fé e é um verdadeiro crente. Então essas situações trazem sobre a nossa vida situações que a gente deve pensar, irmãos. Às vezes as pessoas olham: olha, pastor, quando ele tinha era uma coisa, quando não tinha é outra. Queridos, tudo que você tem não é seu. Você sabia disso? Eu não sabia não, irmãos, mas eu comecei a imaginar. O primeiro confronto que Deus me deu na minha vida foi quando Lucianinho, com 7 anos, teve meningite meningocócica. Que eu disse assim: eu vendo tudo para pagar a saúde dele. E Deus disse a mim: não adianta. Aí eu comecei a entender que tudo pertence a quem? Deus. Minhas finanças, meu dinheiro, a minha saúde. E aí vai por diante. Eu não vou contar o resto dos testemunhos que Deus me mostrou isso na minha vida, mas eu quero que você entenda isso. Tudo é de Deus. E tudo que Deus dá, Ele cobra. Tudo que Deus nos dá, Ele vai dizer assim: eu quero ver como você vai usar o que eu estou lhe dando. A sua unção, a sua voz, o seu talento. Ou não é, me diga que não é verdade se você não conhece a parábola das dracmas. Ele não olhou aquele que produziu, sim ou não? Eu lhe dei o talento. O que você fez com o meu talento? Eu lhe dei a condição de você gerir recursos, de você conseguir recursos. O que você tem feito para a minha obra com seus recursos? O que você tem feito para a minha obra com o seu talento? A parábola das dracmas, irmãos. Ele dá, mas ele cobra. Você lembra desse texto? Eu não vou ler para você hoje, mas você já ouviu falar, sim ou não? Quem não ouviu falar nesse texto ainda? Todos ouviram. Aquele que não produziu, que disse: mas olha, eu achava que o Senhor era um Senhor muito duro, muito rígido. Está aqui, do jeito que o Senhor me deu, eu estou lhe devolvendo. Foi o que o Senhor disse: servo ruim, infiel. E isso serve para nós hoje. O meu talento eu tenho usado para a obra de Deus. Quando eu digo talento, eu não estou falando só dentro da igreja, irmãos. Os meus recursos, a minha influência, tudo que eu tenho feito, eu posso usar para mim? Pode, claro. Mas eu tenho usado porque quem lhe deu? Quem lhe deu, querido? Só Ele. Sabe, então lembre-se, tudo que Deus dá, Ele cobra. Ele vai nos cobrar. E eu tenho sempre olhado para o Senhor e tenho dito assim: tudo que eu posso, eu invisto no reino de Deus como pessoa. A minha família eu invisto no reino de Deus, porque eu sei o que o Senhor tem me dado. Amém, queridos? Eu sei o que o Senhor tem me dado. Então, reflita sobre isso. E quando eu entendo isso, eu entendo que eu confio em Deus para que o Senhor administre tudo que eu tenho, porque não é meu. E uma coisa eu quero que você reflita essa noite: aquilo que você tem, você é senhor ou é escravo daquilo que você tem? Vou fazer uma pergunta novamente aos irmãos: aquilo que você tem, você é senhor disso ou é escravo? A gente precisa refletir, irmãos, porque o Senhor nos fez para sermos livres. Amém? Livres. Eu digo aos irmãos algo muito sério, vou dizer a vocês essa noite, eu quero que vocês reflitam sobre isso. Eu nunca vou deixar de fazer algo para o Senhor. Um exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu não vou viajar para fazer a obra de Deus porque alguém pode roubar a minha casa. Eu não sou escravo da casa. A casa é que tem que ser a minha escrava. Você entendeu?
Eu não vou fazer isso, porque se eu for numa estrada de barro, que vai estourar o pneu do meu carro. Eu não estou dizendo que você não tenha cuidado, mas o que vale mais para você? Você é escravo disso que você tem? Foi o que o Senhor disse àquele jovem rico: deixe tudo, meu filho, vamos, me siga. Porque ele olhou para o Senhor: Senhor, eu conheço todos os mandamentos, eu tenho cumprido os mandamentos, eu conheço tudo. O Senhor desconhece? Tu és Senhor da tua vida? Sou Senhor, eu cumpro a lei. Pois deixa tudo. O que é que o Senhor estava dizendo a ele? Meu filho, você não está entendendo o que está dizendo. Você é escravo, você não é livre. O Senhor não estava dizendo: olha, eu quero o que você tem. Não era isso. O Senhor estava dizendo assim: eu quero ver onde está o seu coração, irmãos, a sua motivação. Deus estava dizendo àquele jovem: qual a sua motivação para me servir? Ele: não, mas é porque eu tenho, olha, eu tenho muita coisa, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. O próprio Jesus andou com aquele homem, estava lá e ele negou a Jesus. É um ensinamento para nós. Você é escravo ou você é livre? E Abacuque, quando procura alimento, irmãos, e não acha, o texto diz: todavia, vamos dizer, eu me alegrarei no Senhor. E eu vou fechar, irmãos, agora. Aí ele falou mais duas coisas para encerrar. Primeiro, quando não tinha mais ovelhas no campo. Quando a Bíblia fala de ovelha, está falando de quem? De mim. E quando eu vejo ovelha, irmão, você já viu um rebanho de ovelhinhas? Elas são pacientes, não são? São educadas, são bem comprometidas ali em seguir o seu pastor. Ovelha é paciência. E sabe o que Satanás quer fazer? Tirar a sua. Para as pessoas olharem para você assim: ó, o crente estourado, ó, o crente que numa situação difícil, olha o que é que ele faz. Cadê a posição de ovelha? Eu já disse isso aqui outras vezes, mas quero só referenciar, simbolizando dois animais, porque é sempre bom você saber. Existe a ovelha, existe o quê? Meu irmão Antônio, que fez muita buchada, né, irmão Antônio? Irmão Antônio fez muita buchada, matou muito bode. Eu sei disso, lá no interior. Como meu avô matava muito bode, fazia a buchada. Eu não sei se tinha ovelha lá, irmão Antônio. Tinha ovelha? A ovelha era bem calminha, não era? Era a ovelha muda indo para o matador, como o próprio Jesus foi, simbolizando a ovelha. E o bode? Vai pegar um bode, irmão? É, irmão. O bode grita. Não grita, irmão? Bé, 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 bé. Grita. Ele grita muito. Ele morde. Ele levanta poeira, irmão, e dá chifrada. Diga misericórdia. Se tiver algum bode aqui, irmão, pode correr em nome de Jesus, viu? Lá de perto. Sabe, irmãos? Quando você... Como é que eu vejo um crente bode? Um crente bode é aquele crente que vive falando, murmurando, berrando, querendo morder e levantar poeira dentro da igreja. Diga misericórdia. Onde você vê aquele crente falando, gritando, né? Querendo morder todo mundo e levantando poeira, é o bode. Ele não entendeu o que é ser ovelha. Pode dizer misericórdia. Aqui não tem nenhum bode, tem, irmão? Se tiver, levanta a mão para orar. Tem não, ninguém tem, é só ovelha. Glória a Deus. E ovelha, como é a ovelha? Ovelha fica calada e chora, não é? A ovelha é assim. E deixa eu dizer uma coisa a você. Dentro de você só pode prevalecer um. Não tem como viver dois animais. Ou você é uma ovelha, ou você é um bode. Eu quero que você reflita isso essa noite. Ou você é uma ovelha, que foi o exemplo do próprio Cristo, como ovelha muda indo ao matador. Ou você é um bode. Bode vai para o inferno, ovelha vai para o céu, irmão. Então, se você está berrando, misericórdia, amém? Sabe, irmãos, olha para o irmão que está ao lado de você aí, para a gente finalizar, e diga assim: meu irmão, mata o bode em nome de Jesus, diga a ele. E pode chamar o pastor para a buchada, vá, diga, mata o bode, chame o pastor para a buchada, amém? Mata esse bicho em nome de Jesus. E eu quero terminar dizendo a última coisa que faltou, que Satanás olhou para ele, que foi o boi, o gado. E sabe o que o gado significa, irmãos? Há uma diferença de dinheiro e patrimônio. Patrimônio é aquilo que tem valor e não tem preço. Ainda que falte o gado. Tem coisas na nossa vida que são inegociáveis.
E nos dias atuais nós temos que ter isso muito no nosso coração. Você sabe o que é um comprometimento? É você fazer algo que vai muito além do que você podia fazer. Você se compromete. Sim ou não? Então eu vivi trabalhando 20 anos lá fora, como muitos irmãos trabalham hoje. E eu tive situações de me comprometer, mas eu tomei uma posição. Vocês entenderam? Então eu quero que vocês reflitam sobre isso. Há algo que é inegociável. O que é inegociável na sua vida? O que você não pode negociar? Os princípios que Deus deu a você. E eu quero terminar dizendo aos irmãos que no versículo 19, leia aí comigo, versículo 19 de Abacuque. Vamos ler todo mundo juntos, por favor. O que é que diz, amados? O que isso significa? O que é que ele está dizendo? Olha, o Senhor é o meu Deus e me faz andar como? Em lugares. O que é que eu entendo sobre isso, irmão, nesse texto? Habilidade, agilidade e rapidez. Coça. Coça é algum animal que é muito ágil. Em lugares altos. Dá para você absorver, para você entender, querido? Amém? Olha, habilidade. O Senhor me faz andar como a rapidez, habilidade, agilidade em lugares altos. Você sabe que a coça, ela tem um olfato 35 vezes maior do que o ser humano. Ela consegue sentir um cheiro 3,5 km de distância da presa. O que é que o Senhor está dizendo, queridos? O perseguidor, ele sempre vem aonde? Atrás de nós. E você tem que correr para quem? Sem olhar para? Como uma coça, com habilidade, agilidade, amém? E ousadia. Jesus está na frente, vai até ele, irmão. Não olha para trás. O apóstolo Paulo diz: esquecendo das coisas que para trás, sigo para o. Amém? Eu não sei como está a tua vida, a tua história. Ainda que tua figueira não floresceu, a oliveira não deu seu fruto, amém? Que não haja no campo produção, que o gado, que a ovelha não exista mais. Olha para a frente, segue para Jesus. Porque o inimigo quer que você fique olhando para trás e dizendo: olha a minha vida, olha a minha história. Esquece o passado, você não pode mudá-lo. Você pode mudar o seu futuro através do presente. Fica de pé, querida, em nome de Jesus. Levanta agora.